A graciosa paz de Cristo, amados irmãos. Queridos, quero convidar você para esse momento de reflexão na Santa Palavra de Deus. O Senhor me traz aqui um texto bíblico ao meu coração e eu quero compartilhar neste momento com você. Tenho certeza que o Senhor deseja falar com alguém, na verdade, edificar a fé de uma pessoa ou de várias pessoas que estejam neste momento necessitadas. É uma palavra para renovar a nossa fé e nos trazer de volta a esperança. Louvado seja Deus. Eu quero que você entenda que este é o propósito do Espírito de Deus, né? Nos vivificar pelo poder da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor, para que venhamos ter prazer, gozo, regozijo e alegria na pessoa do Espírito Santo, mesmo em meio a tempos tão terríveis como esse que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A palavra do Senhor é vida e ela vai te dar paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o texto bíblico se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, né, que fala da ressurreição do Cristo. Mais abaixo, no versículo 11, está escrito que Jesus aparece, né, o título aparece a Maria Madalena. Então vamos ler o versículo de número 11, que diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Que buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te dou graça por tua palavra e mais uma vez orando ao Senhor que o teu Espírito nos ilumine e nos faça compreender e nos edifique nesta verdade, a verdade do teu Evangelho. Em nome de Jesus assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, queridos irmãos, bendito seja Deus. A Bíblia nos fala, né, no livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele passou alguns dias, bendito seja Deus, ainda na terra dos viventes. Um período de 40 dias, segundo nos existe o livro de Atos dos Apóstolos, ele visitou os discípulos, bendito seja Deus. Ele apareceu para os seus discípulos, instruindo, falando sempre de coisas concernentes ao reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O texto lido agora em específico narra a história de Maria Madalena, porque a Bíblia mostra que após a ressurreição, né, as mulheres foram ali ao sepulcro e tiveram uma grata surpresa. Louvado seja Deus. Apesar de não ter entendido de imediato, louvado seja Deus, porque chegaram lá e se assombraram, e o primeiro pensamento que veio para as mulheres foi exatamente esse: roubaram o corpo do mestre, ou seja, levaram o corpo do mestre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, na verdade não haviam roubado o corpo do Senhor Jesus. Na verdade se cumpria as palavras que o Senhor Jesus havia falado antes mesmo daquele momento chegar. Porque antes dele ser preso injustamente, julgado injustamente,
crucificado injustamente, louvado seja Deus, ele já havia falado para os discípulos, para os seus discípulos, bendito seja o nome do Senhor, que ele seria morto, ele seria entregue aos gentios, que ele seria crucificado, né? Ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vejamos aqui, meus amados irmãos, que muitos discípulos estiveram com o Senhor Jesus Cristo, ouvindo os seus ensinamentos antes da sua ressurreição, antes da sua morte e ressurreição. Mas, mesmo ouvindo os seus ensinamentos, não tiveram a graça da compreensão destas palavras. Por isso, o espanto de Maria, quando ela chega na tumba e a tumba estava vazia. A palavra de Deus é fiel, ela não vem em vão e ela não volta vazia. Ninguém, exatamente ninguém, pode frustrar ou barrar os planos de Deus, a não ser Ele próprio. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, Maria achou que haviam roubado o corpo do Mestre, achou que havia perdido o Mestre para sempre, que nunca mais, o veria de novo. Maria ficou desesperada. Bendito seja Deus. Quando ela percebe que o corpo do Senhor, a quem ela amava, bendito seja Deus, não se encontrava mais ali, né? Então vejamos, talvez você esteja vivendo momentos assim, onde a sua mente está turbada, perturbada, sem compreender muitas coisas. Mas eu quero lembrar para você uma coisa: Deus cuida de nós, né? Deus, Ele tem um projeto, Ele é Senhor da história, Ele é o autor da história. Louvado seja Deus. Então aqueles que confiam no Senhor serão recompensados pelo Senhor. Aquilo que Deus lhe prometeu, Deus cumprirá, né? Porque a sua palavra é fiel, Deus é fiel. Sua palavra é fiel e poderoso e soberano para cumprir com as suas palavras e também com cada promessa feita a cada um de nós. Então vejamos, queridos irmãos, Maria ficou confusa porque não entendeu, que não havia entendido estas coisas. Isso só nos seria possível, esse entendimento esse que é nos dado agora na pessoa do Espírito Santo, bendito seja Deus, porque vejamos, quando esse fato ocorreu, louvado seja Deus, a ressurreição de Cristo, né? Veja que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, sobre a igreja, porque Jesus ainda não havia ascendido aos céus. A Bíblia diz que depois de 40 dias que ele ascende aos céus, aí 10 dias depois, se completando 50, depois da sua ressurreição, 10 dias, ele sobe aos céus em 40 dias, 10 dias depois o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia mesmo vai dizer que quando Jesus aparece também aos seus discípulos, Jesus sopra sobre eles o seu Espírito, ou seja, o Espírito nos dá a graça do entendimento destas coisas, a compreensão desta verdade, e testifica dentro de nós, com o nosso Espírito, que essa é a verdade. Bendito seja Deus. O que eu quero dizer é que não é possível compreender estas coisas sem a ajuda do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem a pessoa do Espírito Santo para nos ensinar e nos fazer entender e compreender estas verdades. Por isso Maria estava apavorada, louvado seja Deus, porque ela ainda não havia recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não havia ascendido aos céus, mas já havia ressuscitado, mas ainda não havia ascendido aos céus. Então havia ainda uma parte do plano de Deus para ser completada na questão do derramar do Espírito Santo. Era preciso que o Filho subisse e se encontrasse à destra de Deus. Então, como ele disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o que eu observo é que o Senhor, Ele não nos deixa perdido. Esse é o ponto dessa mensagem, Esse é o motivo pelo qual estou aqui. Maria ficou um pouco sem rumo, confusa. O momento era muito confuso. E eu creio que a gente está vivendo um momento assim, de muita confusão também, nesse tempo presente. É tanta coisa, na nossa nação, nos estados, municípios, nas nações da terra.
né? Momento de muita complexidade. Mas eu creio que Deus não nos deixará sozinho de jeito nenhum. Né? Pode ter certeza, né, que Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Lembre-se, Satanás com certeza pensou, né? Eu penso assim, entendo desta forma, que o próprio diabo, ele pode ter dito, quando ele viu Jesus na cruz, que realmente tenha eliminado mais um, né? Que tinha conseguido, né, lançar por terra mais um que viria da parte de Deus. O que o diabo não sabia é que aquele ali era o filho a quem Deus confiou o reino e confiou a obra da salvação. Então, nós sabemos que o diabo não poderia saber, porque ele não é todo poderoso, ele não é onisciente nem onipresente. Esses são atributos que só pertencem a Deus. A Bíblia nos ensina, e verdade é, que Deus não deu esses atributos a anjos e nem aos homens. Então, só Deus pode estar presente em todo lugar, só Deus sabe todas as coisas e só Deus pode todas as coisas. Para compreendermos os planos de Deus, precisamos do Espírito Santo para nos conduzir, nos clarear os projetos de Deus, para que tenhamos paz e venhamos assim confiar em Deus e esperar a ação de Deus no tempo o qual Ele já determinou. O que eu quero dizer para você que me ouve é que assim como Jesus apareceu para Maria Madalena, porque ela ficou chorando, o apóstolo Pedro, João também viram o túmulo vazio, mas voltaram. E a Bíblia diz que Maria Madalena ficou ali, né? Essa mulher que Jesus salvou, essa mulher que Jesus libertou de 7 espíritos malignos, essa mulher que era grata a Cristo, né? Que amava Jesus de verdade, assim como cada um de nós deve amar, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Né? Essa é a vontade de Deus, que assim venhamos amá-lo, ter prazer no Senhor, na sua presença, na sua palavra, né? E andarmos guiados no seu Espírito Santo. Então, entenda uma coisa, Deus não deixou Maria Madalena perdida e não vai deixar a igreja perdida nesse tempo de confusão. Pode ter certeza que vai resplandecer a glória de Deus. Mais uma vez o Espírito Santo vai bradar no coração da igreja e vai guiar a igreja para um momento triunfal na face da terra dos viventes. Os inimigos de Deus serão envergonhados pelo poder e pela glória de Deus que se manifestará a favor da igreja e em nome de Cristo nesses últimos dias. Todos eles que se opuserem e têm se oposto ao Senhor, ao Deus vivo, passarão vergonha, como passou assim no passado o inferno, né? Toda a obra do maligno foi destruída, né? Eu costumo dizer que Deus deu um checkmate no diabo, né? Ele achou que estava ganhando e descobriu que na verdade não era a sua vitória, mas na cruz ele conhecia a sua derrota eterna. E assim acontecerá com os inimigos de Deus e da igreja, palavra do Senhor, porque está escrito: nenhuma arma forjada, preparada contra a igreja do Senhor prevalecerá. Quem disse estas palavras foi o Senhor, e escrito está para conhecimento dos homens. Então eu quero te dizer uma coisa: vem para Jesus. Maria foi ao túmulo, Maria foi porque desejava cuidar do corpo do Mestre. Busca Jesus, né? Com esse propósito maravilhoso, né? De expressar a Ele o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo pelo seu nome, pela sua pessoa, pela sua presença, né? Busca Jesus e Jesus vai tirar todas as suas dúvidas. Jesus vai cuidar de você, Jesus vai clarear a sua mente, e Jesus vai lhe dar compreensão das coisas, da palavra, né? Dos projetos de Deus, daquilo que Deus quer que venhamos compreender. Então eu deixo aqui esta palavra. Maria chorou, mas o choro dela foi ouvido pelo Senhor Jesus. Jesus lhe apareceu e Jesus fez Maria entender exatamente isso. Você não está só, Maria. Você ainda não compreende, mas eu estou com você, né? Jesus está conosco, Jesus está com a igreja, né? Neste momento difícil, neste momento de confusão, né? Neste momento de pandemia em toda a vasta terra, Jesus continua com a igreja. Ele é o Senhor da igreja e continua com a sua igreja. Você não está só, o Espírito Santo está contigo, tá bom, querido? Então agradeça a Deus, né?
Levante sua cabeça, agradeça ao Senhor e diga: Senhor, guia-me, guia-me segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Guarda esta palavra, né? Mais uma vez repito, você não está só, você está aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Alegre o teu coração e até a próxima, se Deus assim nos permitir.